Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. No vídeo de hoje eu trago para vocês um dos temas mais importantes quando a gente fala do Flamengo. E um tema quando a gente acaba passando por uma situação que é aquilo, cara, precisa de um acompanhamento. O resultado ele não é de agora, então ele acaba sendo menosprezado, mas você tem que acompanhar, porque lá na frente você vai ver se deu de fato ou não o resultado. Reunião importante que aconteceu ontem, sexta-feira, no Flamengo, e eu vou te explicar o que aconteceu. Vamos falar da atualização, porque nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o West Ham tá jogando e sem Paquetá, tá bom? Além disso, tem o Flamengo que vai a campo contra o Fluminense, há uma provável escalação do GE e possível estreia na temporada e com a camisa do Flamengo. E além disso, a gente até começa com o tema do Almada, pois não tem nada de Almada no Palmeiras não, tá? Então você pode se acalmar, tá bom? O amigo lá que tem, né, naquela outra rede social, aquela rede social, né, sabe como é que é, né? Aquela outra lá, ele que fez aquele estardalhaço, deu aquele showzinho, pode ficar tranquilo. Não tem absolutamente nada de Almada, como a gente já poderia, né, prever. O atleta quer seguir na Europa, vai seguir na Europa, e o mesmo acabou falando, né, para a imprensa, palavras do próprio Almada, né, chamou de rumor a proposta que o Palmeiras fez, e além disso ele diz do desejo de seguir no futebol europeu e seguir até no Atlético de Madrid. Teve ali uma conversa com o Benfica, mas não foi concretizado, e aquilo confirmado. Ele não quer retornar para o futebol sul-americano. Então, para aquele, né, aquele estardalhaço que foi feito, que showzinho, quando o Palmeiras enviou uma proposta, falou que o Palmeiras já tinha contratado, uma mentirada total, e para enganar. Enfim, tem nada de Almada no Palmeiras não, tá certo? Vamos começar aqui com o Andrew, pois ele foi inscrito, né, no Bira da Ferge. Então, com isso, ele pode jogar, pode estrear com a camisa do Flamengo, ele pode enfrentar o Fluminense. E segundo até, e a gente já começa aqui pela escalação do Flamengo, segundo o GE, o Andrew, ele está na equipe que pode começar ali contra o Fluminense. A provável escalação aqui do Flamengo, segundo o GE, tem ali o goleiro Andrew, então, para fazer a sua estreia, o Varela, para começar, fazendo a sua estreia na temporada, a defesa com o Léo Ortiz e com o Vitão, Léo Ortiz também promovendo essa sua estreia, né, ele havia ali entrado no final e tal, mas começando ali o titular, né, e ao lado do Vitão, continuando, né, o Vitão começou, e aí vimos o Vitão com o Léo Pereira, iríamos agora ver o Vitão com o Léo Ortiz, talvez havendo até uma mudança de lado do zagueiro recém-contratado. Vale observar. Além disso, ali na lateral esquerda, com o Daniel Sales, fez uma estreia ali muito positiva, né? Mostrando até bastante personalidade. Ele que é lateral direito, atua pelo lado esquerdo e quem sabe? Quem sabe? No lado esquerdo ele não consegue, né, se afirmar até melhor do que na lateral direita. Bom, ali tem uma oportunidade. Quem sabe ele não vai abraçá-la. E meio de campo, Pulgar e Everton Araújo. A permanência dos dois que atuaram na estreia ali contra o Vasco. Em seguida, o time com Carrascal, permanecendo, Luiz Araújo fazendo a sua estreia, Luiz Araújo que eventualmente estaria então no lugar do Plata, creio eu, fazendo então a sua estreia como titular, ele que também entrou no segundo tempo, assim como o Samuel Lino, que entrou no lugar do Cebolinha, também no segundo tempo, e fechando o ataque com o Pedro. Então seria esse o Flamengo, Pedro provavelmente começando a partida e o Bruno Henrique entrando no segundo tempo, sendo então, né, fazendo o contrário do que aconteceu no jogo da estreia. A grande expectativa aqui então é ver se de fato o Andrew, agora inscrito, podendo atuar, se ele vai estrear também aí com a camisa do Flamengo, novo goleiro. É muito importante, amigos, mas muito importante mesmo. Antes de nós falarmos sobre o Paquetá, a gente precisa falar de uma reunião que ontem sexta-feira, aconteceu no Flamengo. É uma reunião que passa por planejamento de categoria de base, que passa por desenvolvimento e mudanças e um novo método que o Flamengo está buscando. No ano passado, eu havia trazido para vocês um vídeo, e a gente conversou sobre isso, de uma informação que a gente recebeu de que o Flamengo estava querendo reformular a sua categoria de base. E quando a gente fala sobre reformular, a gente fala sobre a reformulação até da mentalidade da categoria de base. Uma das primeiras ações que acabaram, né, acontecendo foi ali uma diminuição, né, estava muito grande o volume de atletas de categoria de base, e a gente está falando desde jogadores
até o sub-20, mas passando por 17, por 15, por 13, não importa. Inclusive essa reunião englobou ontem profissionais, envolveu profissionais do sub-6 até o sub-20, então toda a categoria de base do clube. E a gente havia falado, a gente havia apurado na época, desde o ano passado, de que o Flamengo queria diminuir o número de atletas. Isso foi feito, né? A gente estava falando mais ou menos por cerca de quase 400 atletas, e isso foi reduzido praticamente pela metade, né, tendo ali um pouco mais, são cerca de 270 atletas, e isso era, né, uma das novidades que o Flamengo queria trazer. E a outra novidade que o Flamengo queria trazer agora, já havia falado e foi debatido ontem nessa reunião, foi sobre a mentalidade dos atletas, né, para o atleta chegar ao profissional com uma outra cabeça, enfim, o Flamengo tentando, né, formar a cabeça também ali do atleta. A gente sabe o quanto isso é desafiador, não pelo aspecto somente esportivo, mas pelo aspecto também de sociedade, enfim, isso é um outro papo. E além disso, o Flamengo querendo então olhar essa atleta mais como uma camada formadora e não necessariamente uma camada vencedora. A gente já falou isso de várias vezes. O grande prêmio da categoria de base, o grande troféu que um clube pode ter da categoria de base é a herança de jogadores bons, preparados, mais preparados possível na categoria profissional. Taça na categoria de base é muito legal, pois vencer é muito legal. Ninguém faz qualquer atividade para não ser o melhor, ninguém entra em campo, no caso do futebol, para não vencer, só que o troféu na categoria de base, ele pode maquiar, ele pode disfarçar, e nem sempre ele vai acabar transparecendo o que de fato é. Você pode vencer na categoria de base, mas o atleta não estar preparado, talvez não tenha nem características para o que o time pede no profissional. A categoria de base do Flamengo, ela é vencedora, conquistou Libertadores, conquistou o título mundial, né? Foi premiado aí com o título e tal, mas não quer dizer absolutamente nada. Isso fica muito mais para mídia. Fulano venceu, né, pra ali, aí o torcedor fala, pô, legal, ganhou e tal, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Então, segundo essa reunião do Flamengo, o Flamengo querendo mudar um pouco os seus traços, né, dessa formação, e eu acho que é fundamental para qualquer clube formar o atleta, vencer na categoria de base, na minha opinião, deveria de ser uma consequência da sua competitividade, pois, repito, inclusive com oportunidades profissionais que tive, é possível você vencer na categoria profissional, na categoria de base, usando um modelo, e esse modelo não ser correspondente ou esse modelo não ser reutilizado no profissional. Então você forma um atleta para a base, mas ele não vai ser aproveitado pelo profissional. Atletas muito desenvolvidos fisicamente conseguem sobressair, dependendo da idade, se ele estiver muito bem desenvolvido, e chega no profissional, ele é apenas mais um, pois o aspecto físico somente não será o suficiente. Então, vamos ver, isso é muito importante, vamos ver de fato se o Flamengo vai cumprir com esse objetivo, vamos acompanhar na temporada da categoria de base, se haverá alguma mudança, enfim, é acompanhar. Assim como a gente tem acompanhado aí, né, as questões do Lucas Paquetá, o West Ham está vencendo no momento, certamente no momento que você está vendo esse vídeo já terminou a partida, o West Ham está vencendo o Sunderland sem o Paquetá. O Paquetá não foi relacionado, conforme havia sido praticamente prometido, né, pelo técnico Nuno Espírito Santo. O West Ham não está contando, então a verdade é essa com o Paquetá. O que o West Ham está querendo, sendo bem objetivo, cara, o West Ham está querendo o máximo dentro dessa negociação. Ele está querendo o máximo de grana do Flamengo de imediato para ele ter no caixa, já nessa janela, e ele já fazer os seus investimentos. Então os 40 milhões, talvez se o Flamengo manda 35,5 de bonificação, talvez se o Flamengo mande 38,2 de bonificação, esses 3 milhões a mais já sejam um convencimento para as coisas, ele quer a grana agora. O West Ham agora está negociando, por exemplo, com o Adama Traoré, que chegou a jogar, né, já jogou no futebol inglês, teve uma passagem, né, fugaz pelo Barcelona, é um dos jogadores que o West Ham só nessa janela já buscou 4, né, para tentar ali reforçar essa equipe, para tentar fugir do rebaixamento. Então o West Ham está querendo caixa. Não nega a saída do Paquetá, não nega os valores que, já sabe que os valores que o West Ham sonhava com o valor, mas esse valor ele é impossível o Flamengo alcançar. Então, para esse valor que ele estava sonhando de quase 60 era para o mercado europeu, que já foi descartado pelo atleta,
né, como a gente já trouxe aqui para vocês. Então o West Ham vai buscar esses 40. Ele quer, né, ali entre os 40 e os 45. Agora o máximo, é óbvio, vai tentar extrair o máximo do Flamengo para agora de imediato, porque ele precisa fazer caixa, porque ele tá querendo movimentar e fazer mais contratações. A próxima pode ser então o Adama Traoré. Então, vamos lá. O Flamengo vai pagar 40 milhões no final, uma grana alta, né? Vai ser quanto? 35 mais 5? Ele quer mais. Ele quer 38 mais 2, 37 mais 3, mas ele quer aumentar o valor. E dentro desse valor da compra, desses, o que seria hoje esses 35 que o Flamengo precisa negociar, ele quer uma parte à vista. O total é impossível. Nem na Europa ele conseguiria. Mas seria raríssimos clubes pagariam esses cerca de 40 milhões à vista. Mas ele está querendo para fazer caixa, para transferência de agora. Então acaba sendo desvendado, né, esse mistério de como é a negociação, qual é a condição financeira do West Ham, o que ele quer. É isso, é para a janela de agora, tá bom? Grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, amigo rubro-negro, se cuidem, valeu!